Olá, sejam bem-vindos ao canal Britolan, Comunidade Monoteísta. Bem, hoje nós estamos neste pôr do sol desta sexta-feira, em que estamos fazendo mais uma pausa cósmica. Essa pausa cósmica chama-se Shabat. É a observação do Shabat. Esta orientação dada pelo próprio Criador se fez presente desde o início da humanidade, quando o Criador estabeleceu um período ou um dia para que a humanidade pudesse se lembrar das coisas que o Criador fizera. Isso não implica em dizer que as pessoas estão sendo excluídas da visão divina se assim não proceder. Não. As pessoas que fazem parte do contexto do povo judeu, naturalmente têm essa responsabilidade. As nações, ela não têm a responsabilidade, porém, pode aderir a esse projeto como Bnei Noah, justo das nações. Então, pessoas que não têm grandes ligações com o judaísmo, mas se sentem, pela sua origem, atraídas pela tradição ancestral, elas podem participar desse projeto. Há vozes contrárias, mas há milhares de vozes favoráveis. Então, observar o Shabat é muito importante, porque nós descobrimos que naquele dia alguém terminou esta grande obra. O grande arquiteto de todo esse universo foi a mente cósmica, foi o Criador, foi o Deus da glória. Bem, estudamos, portanto, em cada Shabat uma porção que nós chamamos de Parashá. O contexto chama-se Parashot, são 54 porções. E, semelhantemente apoiada pelos profetas, pelos livros de Salmo, pelos livros de Cantares e por outros livros, formam as chamadas Haftarot, também em número de 54, que apoiam o pensamento da Parashá. E neste Shabat nós iremos comentar sobre praticamente uma das últimas Parashás, ou Parashot, do livro de Levítico, que é a Parashot Behá Bechutai. Esse texto sabático, ele nos chama a atenção e se concentra diante de um fato interessante, que é a questão da mitzvah, ou do mandamento do cultivo do campo. Há então a narrativa que a cada 7 anos deve o povo de Israel se abster de plantar e colher. Isso é um descanso sabático para o próprio planeta. Isso faz parte das informações recebidas pelos nossos ancestrais por parte do Criador. Ali estava Abraão, Isaque e Jacó, e mesmo nosso pai Adão recebia orientação e informações sobre esta mitzvah, que traria ao campo um cultivo de cada 7 anos, abster-se de plantar e colher. Da mesma forma, na terra de Israel, a cada 50 anos, também as propriedades e as terras retornam automaticamente à sua herança ancestral. Sei que, através dessa modernidade, da visão política, da geopolítica mundial, as coisas têm se alterado. E essas coisas sendo alteradas, altera também o sentido cósmico delas. Justamente as situações e os obstáculos que advêm ao povo de Israel faz parte justamente das negligências que são levadas a efeito do não cumprimento daquilo que a Torá preconizou. Deus, portanto, promete que abençoará a terra no 6º ano, para que produza alimentos suficientes
para durar por todo o período da Shemitah, desse período de descanso sabático. Também temos que observar a questão das transações que são feitas entre pessoas, que elas têm um prazo de validade. E até que se utilize desse prazo de validade, as pessoas que passarem por esse período justamente são redimidos das suas dívidas para com os seus parceiros. Hoje nós vivemos dentro de uma geopolítica completamente diferente. No entanto, ainda existem aquelas pessoas que conduzem as suas vidas dentro da visão ancestral. Claro e evidente que essas pessoas são pessoas que também recebem a bênção de Deus. E aqueles que, apesar da modernização das leis, estabelecem limites para situações que não sejam contrárias àquilo que a Torá sempre preconizou. A porção conclui, portanto, repetindo a proibição da idolatria e também a mitzvot, ou mandamento, de guardar o Shabat, da profanação e reverenciar os locais santificados por Deus. A conclusão da parte da última parashá, chamada Bechukotai, é uma porção do livro de Vaikra que começa relacionando brevemente alguma das bênçãos e recompensas que o povo de Israel receberá por seguir diligentemente a Torá e por cumprir as mitzvot. A porção então muda para o assunto que a tornou famosa, a Torahá, a severa demonstração de Deus. Passo a passo, a Torá descreve as tragédias que acontecerão com o povo judeu, muitas vezes em termos descritivos, pois por eles terem abandonado a observância da Torá, da mitzvot, fornecendo uma lúgubre descrição daquilo que foi nessa história até o dia de hoje. No entanto, o livro de Vaikra conclui com uma breve discussão sobre a questão dizimal, muito importante na vida de Israel e na vida de muitas pessoas que obedecem à Torá. A porção, portanto, conclui sobre a santificação dos presentes voluntários do templo e o processo pelo qual uma pessoa pode se redimir, justamente fazendo boas ações e contribuindo para o bem dos mais necessitados, fazendo o tzedakah. Muito interessante esta visão. Nós queríamos, portanto, coroar neste Shabat, trazendo pelo menos duas cartas consoladoras que nós queremos apresentá-las para nossa reflexão nesta sexta-feira. Tiramos uma carta consoladora, a primeira, e tiramos a segunda carta consoladora. A segunda carta consoladora. Muito bem, nós vamos, portanto, agora observar qual a mensagem que o Criador tem para nós neste Shabat maravilhoso para todas as pessoas. A primeira carta diz assim: encerrar ciclos é uma arte, e a vida é feita de vários deles. É preciso atenção para identificar os sinais de que algo precisa ser mudado. E quanto mais conscientes estivermos em meio a esse processo, melhor. Se nós negligenciamos alguma coisa que nos chamou a atenção nesta parashá, que possamos reorganizar as nossas vidas, não pensando numa punição do Eterno, mas
estabelecendo com o Eterno uma conexão de entendimento e de respeito. E isso é de fundamental importância para a conexão da humanidade com o seu Criador. Vamos para a segunda carta consoladora para as nossas vidas. Conquiste o silêncio interior para superar o que o impede de dar o próximo passo. Nós precisamos ouvir o nosso interior. Nós somos invadidos por pensamentos alguns positivos e que são úteis para nós. Mas existem também pensamentos que são negativos, são pensamentos intrusos. E nós precisamos, portanto, através do nosso silêncio interior, examinar a nossa vida e, assim sendo, fazer escolhas que contribuam para o bem da humanidade. Bem, acho que este Shabat foi interessante quando nós descobrimos que precisamos reorganizar a nossa conexão com o Criador através das suas mitzvot, dos seus mandamentos, das leis universais que estão ao nosso dispor, para justamente ao cumpri-las, produzirmos situações altamente positivas que contribuam para a nossa própria retificação pessoal. Muito obrigado por este Shabat conosco. Que vocês possam receber do Criador as bênçãos que advêm de uma conexão com Ele. Bendito seja o nome daquele cujo glorioso reino é eterno. Faze-nos voltar eterno e voltaremos. Renova os nossos dias como nos tempos antigos. Que seja luz.